Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 4 a 10 de agosto. É uma semana sem grandes eventos astrológicos, né? Já passamos da fase nova, vamos ter uma formação de fase crescente, mas não é nenhum momento impactante. Mas é a última semana do Júpiter no movimento retrógrado. No dia 11, no domingo da próxima semana, ele volta ao movimento direto. Então, nessa semana, ele está diminuindo a velocidade, bem parado. No dia 10, ele estará estacionado para voltar ao movimento direto. E é interessante porque Júpiter participará de alguns aspectos ao longo dessa semana, com a Lua, com Vênus. Vamos avaliar aqui diariamente para compreender como essas influências se desenrolam. Domingo, no dia 4 de agosto, nós temos aqui o Sol em Leão, no início do dia, se mantém, e a Lua em Libra vai chegar a Libra ao longo do dia. O único movimento importante do dia, então, é a chegada da Lua em Libra, que acontece às 10 horas e 30 minutos. O início da manhã, então, no domingo, né, uma metade da manhã, tem um clima ainda um tanto concentrado, virginiano, muito prático, mais para o racional do que para o emocional. Realmente esse teor da praticidade funciona bem aqui no começo do domingo. Depois muda bem o quadro, né? Com a chegada da Lua em Libra, o que fica favorecido no domingo são as atividades em que a gente tem a necessidade de compartilhamento, né? De partilhar isso tanto num teor de informação, por exemplo, participar de uma palestra, de um curso, de algum evento onde você ouça, né, ou aprenda com o outro é bacana, mas também as atividades de contato amenas, né, conversas, encontrar amigos, familiares, justamente porque Libra tem esse teor da amizade, né, é um signo regido por Vênus, casa de Vênus. Vênus é um astro benéfico e facilita então essa questão da troca, do diálogo, da amizade, da interação de uma maneira geral. Apesar de Libra ser caracterizado como um signo masculino e diurno, né, que traz o movimento, somente a presença da Lua em Libra não é um dos favorecimentos para atividades esportivas ou de competição, né, ainda, porque justamente como um teor do equilíbrio não tem uma característica muito forte de competitividade, tá? Mas exatamente no oposto, onde os assuntos são de apaziguar, compartilhar, chegar a um consenso, onde você precisa conversar com alguém para ter uma segunda opinião, uma segunda ideia, também é muito bacana. Assim como participar de eventos artísticos, né? Casa de Vênus tem esse tom também muito agradável, que é trazido aqui para este domingo. Então, a gente tem aqui uma boa parte do domingo com uma influência libriana. Agora, na segunda-feira, no dia 5 de agosto, a Lua ainda permanece em Libra e o Sol em Leão, e nós teremos alguns aspectos sendo formados pela Lua. O primeiro é a chegada dela a esse aspecto harmonioso que já aparece aqui com o Sol, que acontece durante a manhã, 7h25. Essa influência é carregada ao longo do dia, até a metade da tarde ainda tem um potencial interessante. Só que sexta é um aspecto muito leve, né? Mas tudo aquilo que eu falei para vocês em relação ao domingo, do diálogo, da interação, da troca, da facilidade entre dois pontos, né, entre duas ideias, é ampliado com esse aspecto que a Lua chega ao Sol, né, que ela forma ao Sol. E uma outra questão também muito interessante é que nós estamos falando dos luminares, então a questão da popularidade, essa ideia de se tornar popular, de facilitar a visibilidade sobre si, também é uma das possibilidades, né? Então, a gente tem um dia aqui de segunda-feira, que inclusive é dedicado à Lua, né? Às segundas-feiras, que tem esse tom facilitador da sua presença, eu diria, para se colocar em evidência, mas com um cuidado e atenção, né? Isso vai depender muito de cada situação em particular, que a gente está falando aqui de um clima diário, né? O aspecto harmonioso entre os luminares sempre vai favorecer a chegada de uma decisão, principalmente falando de Libra aqui, né? É bem interessante buscar uma ideia de alguém, um apoio de alguém, solicitar a ajuda, porque aqui você tem um quadro muito facilitador para isso. Em tudo que chega por meio de outras pessoas, de outros caminhos que não seja propriamente pela sua ideia, pode trazer situações interessantes e ajudar a concluir pensamentos, fechar ideias, bater o martelo. Ali é um dia bem equilibrado nesse sentido.
Bom, e também a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, né? Como eu disse para vocês, ele está nos últimos momentos aqui da condição retrógrada dele, né? Do movimento retrógrado. E então, Júpiter está bem lento, o que tira um pouco o potencial benéfico dele, né? Ele tá ainda retrógrado, só volta no dia 11, devagarinho, devagarinho. Esse sexto, que também é um aspecto leve, não é assim totalmente amplo no sentido de esperança, de otimismo e de um senso de justiça. Ele traz sim algumas situações interessantes, mas é muito leve. Então, para tomadas de decisões que envolvam assuntos relacionados à justiça, às viagens, aos estudos, inclusive, a questão também espiritualista, tem uma janelinha assim, tem um clima favorável, mas é importante não exagerar na dose, né? Essas condições aqui do Júpiter em termos do movimento e da velocidade não o favorecem, mesmo estando posicionado no próprio signo que ele rege, tá? Mas a gente pode ter aqui algumas pequenas novidades, falando aqui de dois signos que têm uma característica expansiva, que tem essa característica relacionada aos benefícios, né? Tanto Libra é a casa de Vênus, como Sagitário é a casa de Júpiter. Então, um aspecto harmonioso entre esses dois signos, né, é sempre interessante no sentido de novidades, do fluir das coisas. Só não espere grandes acontecimentos, né? Porque o momento não é tão favorável para o aspecto. Bom, e teremos depois, às 11h46 da manhã, a Lua chegando a um aspecto desafiador a Saturno. Saturno ainda permanece retrógrado até setembro, e esse aspecto que envolve os signos cardinais emperra um pouquinho o desenrolar dos assuntos, né? A gente está falando de um aspecto desafiador, as coisas que poderiam caminhar num sentido direto e reto, né, elas sofrem algumas influências que pedem um reajuste. Não é um bom momento para usar demais. Então, como o aspecto com Júpiter também tem uma tirada aí de benefício, né, tem uma queda aí do benefício em função das condições dele e também do aspecto que não é muito bom, a gente fecha um quadro aqui de segunda-feira mais para a cautela do que para o otimismo, né? Eu diria que diante das adversidades que podem surgir ao longo da segunda, você vai encontrar algumas possibilidades, sim. Então, procura não chutar alto, né? Procura manter um equilíbrio em torno das ideias, das atitudes, das atividades que você tiver. Não ouse tanto, porque o clima não está muito favorável para isso. Bom, considerando que o Saturno também tem uma influência sobre os assuntos antigos, sobre as pessoas de autoridade, esse aspecto desafiador também fala de atenção ao lidar com os seus superiores, sejam eles de ambiente de trabalho, ou do ambiente doméstico, ou qualquer que seja, né? Um professor, um mestre, enfim. É necessário manter uma certa cautela. Há aqui algumas aberturas para alguns desapontamentos nesse sentido, como também de temas antigos, né, de situações que podem voltar, né, para serem resolvidas, ou às vezes ela não volta, elas já estão na sua consciência há um certo tempo, mas aqui indica certa insatisfação com alguns assuntos antigos. Podem até ser de decisões que já foram tomadas anteriormente e que não agradaram muito. Então, essa ideia volta novamente, né? E lá no finalzinho do dia, às 23h26, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, né? Então, Marte está aqui em 21, conforme a Lua caminha, ela vai formar um aspecto aqui com Marte. Mas é muito tarde para se encontrar um benefício tão forte nesse aspecto. E quando chegar no outro dia de manhã, essa influência já está bem dissolvida. Agora, né, a Lua em aspecto harmonioso com Marte, envolvendo Libra e Leão, é bacana porque impulsiona a ação. Se você tiver que tomar alguma decisão aqui em torno desse horário, principalmente, esse aspecto é favorável, levando em consideração que é um aspecto leve, né? Não é um trígono ou uma conjunção entre os dois, mas é um aspecto leve. Então, facilita um pouco mais as decisões, mas amenas do que grandes decisões. Bom, aí nós temos aqui um dia de terça-feira, 6 de agosto, onde o único movimento do dia será a chegada da Lua no signo de Escorpião. E o Escorpião não é um dos melhores territórios para a Lua, né? Porque ela tem a exaltação dela no signo oposto, que é Touro. E a chegada da Lua em Escorpião, então tendo, né, como tema
as mudanças, o clima do dia, o campo das emoções e tal, quando ela chega aqui, tudo isso emperra um pouquinho, porque a gente está falando de um dos signos mais profundos que tem no zodíaco. Então, há uma tendência maior a lidar com as coisas do cotidiano sobre um tom emocional e reservado, introspectivo e muito profundo. E, enfim, é bacana essa influência se você precisar observar pequenos detalhes, analisar, investigar, porque vai ficar muito mais fácil, né? Uma tendência no clima a trazer tudo com muita profundidade é bacana. Agora, o lado desafiador é que tudo se torna muito complexo. Então, é importante manter uma atenção aqui na terça para não cair, principalmente à tarde, né? Porque ela chega a Escorpião às 12h31. É necessário manter uma atenção durante esse período da tarde, justamente para não tornar as coisas muito complexas e com um peso emocional demais. Procure ser um pouco mais prático, ok? Agora, se as atividades, se o que você precisa desenrolar aí na terça-feira é complexo, então você tem um campo bem interessante para ir a fundo. Na quarta-feira, 7 de agosto, nós temos aqui o Sol em Leão e a Lua em Escorpião, e a Lua vai chegar num aspecto desafiador com Vênus às 11 da manhã. Bom, Vênus aqui está já em maus lençóis, né? Ela está combusta muito perto do Sol, mas não tão perto para se beneficiar dos raios do Sol. Ela está invisível no céu. E esse aspecto aqui é um tanto desafiador, tanto pelo teor do aspecto, como pela condição tanto de Vênus como da Lua. A Vênus está aqui peregrina e a Lua está em queda. Bom, e aí toda aquela questão que eu falei da terça-feira, né, de profundidade, complexidade, se acentua. E como a gente tem aqui dois astros, né, muito relacionados às questões de sentimentos, desejos e tal, isso também vai para um quadro um pouco mais tenso. Então, o que é importante manter, né, a atenção aqui na quarta-feira é com a maneira como a gente toma as coisas como se fossem pessoais, principalmente nos assuntos relacionados ao campo afetivo. Não é um dos melhores momentos. Evitem tomadas de decisão durante essa fase. Evitem lidar com temas difíceis do campo emocional durante esse momento. Ele é nervoso, ele é ressentido, ele é doloroso. Não é muito bacana não para lidar com esses temas. Agora, a Vênus também tem o assunto das finanças sobre ela, né? E aí esse aspecto, então, é um dos menos incentivadores dos assuntos financeiros. Mantenha atenção sobre gastos. Com essa influência, é muito provável que os desejos tomem uma forma grandiosa. Então, aqueles momentos onde a gente fala, eu preciso muito disso. Na verdade, as compras aqui têm um peso, né, bem emocional. Então, tem que manter uma atenção. Não digo para não comprar, mas estando consciente, vocês vão conseguir decidir. Isso eu necessito e isso aqui é um desejo exagerado, né? Mantenha atenção. E outra questão é sobre o tema dos investimentos ou mesmo empréstimos que vocês precisam fazer. Não é um dos melhores quadros. Aqui a gente pode ir muito a fundo nos interesses e às vezes não avaliar a situação de uma maneira como se deveria, tá? Bom, às 14h31, então nós teremos a formação da fase crescente. Estamos com a Lua aumentando em luz, é um momento interessante, apesar do aspecto ser desafiador. Aqui a gente tem a Lua ampliando a visibilidade dela, o que favorece um quadro de mudanças, né? A partir desse momento aqui, tudo que você precisa empregar, mudanças, ampliar, incrementar em algum sentido, é favorável também. Às 3 da tarde, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno, esse mesmo ó, que aparece aqui. Ainda assim, tanto Escorpião como Capricórnio são signos de característica feminina, né? Que tem bem esse teor noturno, são introspectivos. Esse sexto, ele favorece bastante a análise mesmo, criteriosa, sentido de realidade, e tudo que precisa é realmente se aprofundar. Eu não diria só em estudos, mas para estudos aqui fica muito interessante, estudos complexos, muito difíceis de se realizar, mas mesmo dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, essa influência é muito interessante para pegar aqueles problemas que estão assim com uma complexidade grande, muito difíceis de resolver,
e encontrar soluções, né? Como a gente tem aqui o Escorpião com tanta profundidade, essa influência é realmente benéfica para ir fundo nas adversidades e naquilo que não está fluindo de uma maneira leve. Apesar do aspecto ser harmonioso, ele não favorece grandes assuntos, porque tanto aqui uma Lua em Escorpião como Saturno em Capricórnio não tem esse teor de um movimento acelerado, nem de ousadia, nem de característica expansiva. Então, tem que ter cautela aqui com os temas de uma certa maneira. Na quinta, dia 8, nós temos a Lua chegando ao aspecto desafiador a Marte bem cedinho, né? Então, aqui, olha, Marte em 23:44 de Leão e a Lua em 23:36. Exatamente aqui às 6 horas, a gente tem a Marte em 23 de Leão e a Lua em 23 Escorpião. Então, esse aspecto é elevado durante a manhã da quinta-feira. É muito nervoso, ressentido e tem uma característica agressiva. Deve se manter bastante atenção ao que busca resolver e empreender e a maneira como se coloca diante das adversidades, porque aqui o clima realmente é muito tenso. Então, em um nível mundano, o que a gente pode encontrar aqui ao longo do dia são notícias de resistências, de um discordando do outro. É um clima assim de conflito mesmo, é uma característica bastante conflituosa. Então ela tem esse teor de discussões, realmente. Evitem esse momento para resolver questões importantes. Às 11h58, a meio-dia, basicamente, a Lua forma um aspecto harmonioso a Mercúrio, que ainda está ali em Câncer, né? Bom, aqui já diminui um pouco dessa tensão toda do período da manhã. Embora que a gente não tenha também o Mercúrio muito forte, nem a Lua muito forte, o que eu vejo aqui como bem interessante desse aspecto é ficar de boca fechada, mantenha-se calado. Sobre os seus interesses, projetos, atitudes, tudo que você precisa fazer e estudos também, porque ele é extremamente favorável para a capacidade analítica, tudo que necessita análise profunda é muito benéfico no trabalho, nos estudos é muito bom para estudar temas também mais difíceis e tal, facilita muito a percepção e pegar as coisas no ar, assim, né? Mas não é no sentido só da intuição, aqui eu diria mais da percepção mesmo, da análise, né? A observação que é bastante facilitada. Agora, ele não é tão empolgante para minimizar todo esse aspecto aqui entre Lua e Marte que aconteceu bem cedinho. Apesar de ser a meio-dia, ainda estaremos sob a influência desse aspecto tenso que aconteceu durante a manhã. Então, na quinta, a gente tem esse quadro aqui durante a manhã um pouco complicadinho ainda. As coisas só vão melhorar lá no final da tarde, porque é o momento em que Vênus vai chegar ao aspecto harmonioso a Júpiter. Mas temos aqui duas condições bem chatinhas para os dois astros, né? Primeiro, Vênus não tem nenhum poder aqui nesse grau de Leão onde ela está. Ela está muito perto do Sol, mas como eu disse para vocês, não tão perto para se beneficiar dos raios dele. Não tem uma condição tão bacana. E o Júpiter está totalmente sem velocidade, já quase estacionando aqui na quinta-feira, porque ele vai mudar de movimento. Esse aspecto harmonioso, então, não é dos mais empolgantes. Ele vai facilitar, assim, um pouquinho das esperanças, do senso de justiça, do otimismo também, mas eu diria assim que mantenha atenção e não exagera na dose. Obviamente não é uma quadratura que fala de ter cautela, então eu entendo que alguns pequenos assuntos podem se desenrolar de uma maneira promissora, amistosa, mas não esperem grandes viradas e mantenha atenção mesmo sobre decisões que sejam importantes, justamente porque o Júpiter vai mudar de movimento e o assunto pode mudar, né, de uma hora para outra. Hein? Faça as coisas com equilíbrio. Apesar de a gente ter um clima animado lá no final da tarde, bem diferente do início do dia, necessita aqui um tanto de atenção. E aí a gente tem os dois astros considerados benéficos, ligados a temas bacanas, né, bons, num aspecto harmonioso, que vai influenciar inclusive os temas relacionados à prosperidade, dinheiro, finanças. O teor do aspecto seria bacana se a gente não tivesse essas adversidades tanto com Vênus como com Júpiter. Então, chegando uma expectativa e uma oportunidade envolvendo esse plano financeiro de uma maneira geral, não é que vocês tenham que declinar, mas
evita deixar que a empolgação, tomada de riscos, o lado mais do desejo falem mais alto, né? Se puder trazer o assunto para um ponto mais analítico, é um tanto melhor, né? Aí sim tem um resguardo aqui, né? Aí sim tem uma retaguarda para minimizar riscos. A Lua vai chegar a Sagitário um pouquinho depois, às 17h35. Então ela sai desse clima tenso aqui do Escorpião e chega em um tom mais amistoso aqui que é Sagitário. Bom, e aqui no comecinho do Sagitário ela não tem tanto poder, ela vai ter um pouquinho mais adiante uma melhoria aqui no quadro. Então, assim, a gente só tem a Lua chegando num território quente, animado, a casa de Júpiter, que é bacana, tira esse peso aqui do Escorpião, da complexidade, da profundidade, e o clima vai ser bem diferente na quinta-feira, no final da tarde e à noite, tá? Bom, na sexta-feira, mantemos aqui o Sol Leão, né? A Lua chegou a Sagitário no dia anterior. O primeiro movimento do dia, o Mercúrio, ele chega no ponto máximo de distância em relação ao Sol, e aí ele fica mais tempo visível no céu. Ele é visível durante esses dias aqui pela manhã, um pouco antes do Sol nascer. Aqui é a linha do horizonte, então esse gráfico aqui é das 6 da manhã. Então, quando o Sol passar pela linha do horizonte e nascer aqui, né? O Mercúrio já estará lá em cima, então o Mercúrio passou por aqui um pouquinho antes dele. É bacana e interessante porque Mercúrio rege as comunicações, ele está em um signo que é bem calado, né, que é o signo de Câncer, mas ele também tem uma influência sobre a imaginação, sobre a percepção, sobre a questão mental, e como temos essa característica da sensibilidade muito marcante aqui no signo de Câncer, aqui a gente tem um potencial de intuição, de percepção, de observação, é bem sensível mesmo, da própria imaginação. É um dos momentos bastante criativos, né? A Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, bacana, às 20h25 da noite, né? Então a gente não tem basicamente nada aqui ao longo do dia. Mas como Júpiter não está também assim num potencial 100% benéfico, né, assim tinindo de luz, de poder, de otimismo, a chegada da Lua vai trazer um certo impulso, mas ela também vai acentuar essas características da baixa velocidade aqui do Júpiter e do movimento retrógrado ainda, né? De qualquer maneira, facilita muito as ideias que envolvem a tomada de risco, um otimismo, uma visão mais aberta do mundo, senso de justiça, uma vontade de se expandir, trilhar novos horizontes. Há um ânimo, né, um calor que chega para o momento e facilita muito esse clima. Bom, nós estamos falando de dois astros que têm uma relação com as mudanças, então a chegada da Lua no mesmo grau que Júpiter é um dos momentos onde mudanças podem se desenrolar. Bom, se forem mudanças que chegam até você, abraça e vai, né? Agora, se for você quem precisa estabelecer a mudança, mantenha atenção sobre as condições do Júpiter. Então, o Júpiter fala o quê? No sentido mais negativo dele, né? Dos exageros, de risco excessivo, de excesso de otimismo. Então, se você precisar tomar uma decisão importante de vida, mantenha atenção sobre esses pontos, para que não seja uma decisão atrapalhada, né? Mas é um dos momentos assim mais propício para se acontecer mudanças, né? Para as coisas mudarem de rumo, ok? E às 23 horas no final do dia, a Lua também vai formar um aspecto harmonioso a Vênus, então ela se encontra com os dois benéficos, né? Nessa sexta-feira, fecha o clima de sexta, né? O dia regido por Vênus, dedicado a Vênus, como um momento bem animado, expansivo, cheio de agitação, às vezes um pouco apressado, né? Eu diria, e até incomodado, né? Mas é bem bacana para festas e entretenimento mesmo. Para os temas relacionados à sexualidade, à paquera, à diversão, festa, é um dos melhores aspectos que tem mesmo para curtir. E no sábado, 10 de agosto, então, como eu disse para vocês, o Júpiter estará estacionado, né? E a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte às 16 horas e 50 minutos. Exatamente esse que aparece aqui, ó, esse vermelhinho, né? Nesse momento, né, então, mudando o quadro que ela teve aqui nos dias anteriores de aspecto tenso, quando ela estava em Escorpião, aqui ao contrário, aqui a gente tem um clima totalmente favorável para tomar decisões, para ousar, para aplicar mudanças,
para investir em assuntos novos, para tomar coragem. Ele realmente é um facilitador da atitude, da ação expansiva, ou seja, sair de onde está, tem movimento aqui. Então, o clima é bacana para se movimentar, não é para segurar as coisas, não, aqui é para colocar em movimento, tá? Não é extremamente acelerado, porque embora o Sagitário seja mutável, tem aquela característica mais oscilante do movimento, ainda o Leão é fixo. Então a gente não tem um clima assim dos mais agitados cotidianamente, as coisas caminham dentro de um ritmo natural, mas é animado, cheio de coragem, de otimismo e de autoconfiança. Por isso, é um dos melhores momentos da semana para decidir assuntos, né? Para tomar decisões em qualquer tema, né? Realmente é muito bacana. E são só esses aspectos e influências que nós teremos durante essa semana. Mas como eu falei para vocês, no dia 11, no domingo, no próximo domingo, o Júpiter já vai voltar ao movimento direto. Então significa que agora, sábado, ele está paradão. Um dos movimentos em que os astros estão parados, os assuntos relacionados a eles necessitam um pouquinho de atenção, tá? Porque depois ele vai mudar de direção. Então as coisas podem sair do rumo ali. Quais são os temas do Júpiter? As viagens, também os temas relacionados à justiça, no sentido geral, também a espiritualidade, os assuntos relacionados às universidades, os estudantes, os professores, tudo que é relacionado a esse tema também tem esse teor aqui de atenção, de uma certa maneira. Bom, então nós voltamos aí para falar depois na próxima semana, a partir do dia 11, aí sim a gente tem coisas bem interessantes ali se desenrolando. Eu deixo um abraço para vocês, então, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.